Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração. Hoje eu estou aqui na rua, em Onça de Pitangui. A gente está aqui num retiro da liderança, mas eu vim aqui para podermos meditar sobre a leitura bíblica de hoje, né, sobre o nosso devocional. E Deus vai prover que não vai chover, não vai ter muito barulho, Deus vai prover tudo, porque Ele é o nosso provedor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a leitura maravilhosa de 3 capítulos de Gênesis, sobre a história de José, que é incrível, que é o capítulo 40, 41 e 42. E eu queria falar para você que está assistindo agora, bom dia, Bruna, e para vocês que vão ver depois algumas das impressões que eu tenho no Espírito sobre este trecho da Bíblia. A história de José, Deus fala muito ao meu coração, e quando eu estava lendo aqui eu tenho vontade de chorar, sabe? Porque é muito lindo. E o mesmo Deus de José, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, é o nosso Deus. Eu estava pregando sobre isso, como Deus trabalha com padrões, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entender... Bom dia, graça e paz. A gente vai entender, gente, que os padrões de Deus, não que a gente possa colocar Deus numa caixinha e falar, Deus só age assim. Não, mas conforme a gente vai ler na Bíblia, a gente vai conhecendo alguma das maneiras como Deus executa a sua vontade, e a gente começa a entender e a compreender os desígnios de Deus. Então a palavra de Deus é viva. Quando a gente vê, por exemplo, que um homem honrou a Deus, logo você vê que Deus o honrará. Então entender esses padrões da vontade de Deus vai nos ajudar, vai nos ensinar a andar nesse caminho de obediência e de cumprimento de promessa. Nós vimos, gente, que Deus deu um sonho para José quando ele tinha 17 anos. Mas ele tem passado por lutas. A primeira traição dos irmãos dele, quando ele foi jogado naquela cisterna, vendido como escravo. De repente ele vira escravo numa terra estrangeira. Ele é abandonado ali pela sua família. E aí quando ele está ali, ele é injuriado, injustiçado, caluniado, vai para a cadeia sem merecer, de forma injusta. E ele fica ali de molho. Ontem eu falei sobre isso, como Deus estava preparando. Deus estava preparando José, porque José ia ser um grande governador. E a gente não cresce do nada, assim. A gente não simplesmente aprende por osmose. Deus nos coloca em situações para aprendizado. Por isso que Jesus vai dizer que quem for fiel no pouco vai ser fiel no muito. Porque quem não for fiel no pouco não será fiel no muito. Se você não aprender na sua trajetória, você não vai viver o plano e propósito de Deus para a sua vida. Se você não conseguir passar pelos dias maus, como Jó falou, se eu recebi o que é bom de Deus, eu também não vou receber o que é mal. Nós precisamos entender que Deus tem propósito em tudo. Mesmo quando uma pessoa fez uma injustiça, não que seja a vontade de Deus, mas Ele vai usar daquilo para que o plano e a vontade dele se cumpra na vida dos seus. E aí o que acontece? Ele está ali preso no capítulo 40 e ele já estava no palácio do capitão da guarda, porque aquele homem já estava sendo usado por Deus para governar. Não era o Egito todo. Mas com o pouco que ele tinha, ele governava. E governava bem e dava fruto, porque a Bíblia diz que tudo que ele põe a mão prosperava. Deus era com ele em todas as coisas. E aí, o copeiro do rei e o padeiro do rei são presos. E eles ficam ali presos, até que depois de um tempo, lembra que está passando tempo. A gente vai ver, já vou contar o spoiler, a gente vai ver que a promessa de Deus de José se tornar governador vai se cumprir quando ele tem 30 anos. Lembrem-se que ele estava com 17 quando ele recebeu o sonho de Deus. Gente, são 13 anos. 13 anos. Quantas vezes Deus usa alguém para falar conosco e a gente fala, uau, vai acontecer. E aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Deus requer de nós que nós permaneçamos num lugar de obediência e de fé. Nem sempre, na verdade, quase nunca vai acontecer no tempo que a gente espera, mas no tempo do Senhor. E é o tempo perfeito. Não é só para nós, é para a humanidade. A gente precisa entender que a história de José não é sobre José. É sobre um homem que foi usado por Deus para que o mundo antigo não morresse de fome. Deus usou aquele homem para que a nação de Israel não morresse de fome. A gente tem que entender que Deus trabalha no coletivo. Não é sobre o que Deus tem para mim, meus sonhos, meus projetos, minha promessa. O plano de Deus para nós é para trabalhar num coletivo. Eu já falei isso aqui, como que minha oração passou a se tornar, conforme eu fui amadurecendo na fé. Senhor, qual é o teu plano na terra e como eu posso cooperar com o teu plano? Não é, Senhor, qual é o teu plano para mim?
E como eu posso aceitar ou não? Deixa eu ver se eu vou querer viver o seu plano ou não. Não é sobre mim. É sobre um propósito eterno e divino na Terra e como nós podemos cooperar com esse propósito. Gente, é lindo cooperar com Deus. Poder fazer parte, poder participar do que Deus tem para fazer na Terra é maravilhoso. E aí, esse copeiro e esse padeiro estão presos já há alguns anos. Deixa eu ver, alguns anos ou certo tempo depois? Algum tempo depois, e aí certa noite. Não fala quantos anos, mas fala que certa noite eles tiveram um sonho. E eu acho interessante que a Bíblia diz que José nota que eles estão perturbados. Gente, eles eram prisioneiros, sabe? Se José, tô nem aí para sua vida, eu tô aqui injustiçado. Se ele tivesse mal com a vida, se ele tivesse deprimido, só lutando para sobreviver, se ele tivesse nesse lugar de falta de fé, se ele não conhecesse a Deus, aqui ele não estava nem aí para ninguém, mas ele percebe que os seus prisioneiros não estavam bem. E ele questiona eles, ele se preocupa com eles. Ele vai falar para os seus prisioneiros: por que vocês estão preocupados? Na altura do versículo 7. Por que vocês estão preocupados? Gente, isso é muito lindo, ele está preocupado. Se a gente não for fiel no pouco, gente, se a gente não se importar com as pequenas ovelhas que Deus está cuidando para nós agora, como que a gente vai se importar com a nação? Não cabe não. É isso. Como nós vamos nos importar com uma nação se a gente não se importa com as ovelhas que Deus tem colocado em nossas mãos, mesmo sendo elas poucas ou muitas? Deus tem te dado discípulas, para que você venha cuidar delas. Talvez você tenha um plano, Deus tem um plano para a sua vida e uma promessa de que você vai atingir multidões, mas como você tem feito, qual é a sua entrega sobre as pessoas, mesmo poucas, que Deus tem colocado ao seu redor para você cuidar? O que você tem feito, como você tem alimentado as poucas ovelhas que Deus tem colocado para você cuidar? É lindo ver o que Davi fez e como Davi foi um grande rei e como ele foi um príncipe sobre o povo de Deus. Mas um dia ele estava escondido atrás das malhadas e cuidando bem delas. Cuide das pessoas que Deus tem colocado para perto de você, cuide. E aí olha que interessante, eles respondem: nós tivemos sonhos, mas não sabemos o que significa. Deus com seu plano maravilhoso. E aí ele diz: a interpretação dos sonhos vem de Deus. José vai dizer para eles. E aí eles vão contar o sonho e José vai interpretar o sonho, como vocês bem leram, né? Quem já fez a leitura. O copeiro tem um sonho que que tem 3 copos de, vi na minha frente uma videira, e aí produziram cachos de uva. Eu peguei o cacho de uva e coloquei na mão do faraó. E aí, o que acontece? Tem o número 3 aqui, Havia 3 ramos. E mesma coisa, 3 cestos de pães pro padeiro. Resumindo a história, a interpretação era: daqui 3 dias, um vai ser absolvido e o outro vai ser condenado à morte. Do jeito que José disse, porque ele estava cheio do Espírito Santo, aconteceu. Do jeito que ele disse, aconteceu. E o que acontece, gente? Eu quero focar nisso aqui. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José. Você pode imaginar José de novo, pensando de novo, gente. Eu tô fazendo bem e recebendo mal das pessoas. Eu tô aqui, eu interpretei o sonho deles. Eu tô cuidando dessa prisão. E de novo. Mas José, Deus dava uma graça para aquele homem. Eu acho que ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus. Eu acho que ele tinha uma graça de Deus tão especial que ele permanecia. Gente, como que a gente pode cuidar de sentimentos diante de tantos traumas? Cuidar dos nossos sentimentos a ponto de não explodir, de não ter uma depressão severa. Aquele copeiro que voltou e que estava lá do lado de Faraó se esqueceu completamente de quem o ajudou. Mas sabe o que Deus falou comigo uma vez lendo isso e me lembrou hoje? As pessoas só lembram e se esquecem de nós quando Deus permite, gente. Não estou falando de injustiça, porque tem gente que realmente é injusto. Mas aquele copeiro se esquecer de José, eu vejo como um plano de Deus, porque não era a hora de lembrar de José. Não era a hora de lembrar de José. Viria o tempo propício. Deus faz as pessoas se lembrarem de nós. E Deus faz as pessoas se esquecerem de nós. Às vezes a gente passa por coisas porque o próprio Deus permite. Nem sempre é Deus.
Tô falando assim, não é que toda injustiça é porque Deus está usando aquilo. É a permissão de Deus. É permissão de Deus sempre. Mas no caso de José, o copeiro se esquecer completamente de José, gente, eu consigo ver Deus permitindo que aquele copeiro se esquecesse de José, porque não era tempo de falar de José. Não era tempo. Se ele se lembra de José, sabe o que ia acontecer? Ia atrapalhar o que Deus tinha para fazer, porque existia o tempo propício. E aí, gente, passa mais 2 anos. Uau! Mais 2 anos. José preso injustamente, fazendo tudo que é certo. E aí, no dia certo, sabe quem que eu me lembrei? De Mardoqueu, o tio de Esther. Porque a Bíblia diz que ele ajuda ali o rei, porque ele descobre que estavam tramando ali para matar o rei, seus oficiais, né? E ele descobre. E sabe o que acontece? Ninguém se lembra de Mardoqueu. Ninguém se lembra. O rei não se lembra, ninguém honra ele. Só acontece que todo mundo esquece que ele fez uma coisa boa e passou. Até que no dia certo, no dia propício, no dia do cumprimento, no dia que ele mais precisava, gente. Era o dia que Mardoqueu mais precisava, que a Amã estava ali tramando para enforcá-lo, para matá-lo, para destruir os judeus. No dia que ele mais precisava, a Bíblia diz que o rei, Assuero, tem uma insônia. Do nada. Fica com insônia, não consegue dormir. Quando ele vai abrir as histórias, as crônicas, ele vê que Mardoqueu ajudou ele e ele fala, como que eu posso honrar esse homem? Vocês estão entendendo? A verdadeira honra vem de Deus. A gente tem que parar de esperar das pessoas que se lembrem de nós. Ah, porque eu fiz tanto pela pessoa, ela não se lembra de mim, ela não me honra. A verdadeira honra vem de Deus. A gente tem que parar de ter expectativa nas pessoas. Porque quando Deus quer nos honrar, Ele vai fazer com que as pessoas se lembrem do que a gente fez. José estava ali injustiçado. José estava ali preso, humilhado, prisioneiro, sem motivo. Até que um dia, o dia propício chegou. E aí Faraó tem um sonho. Agora é a hora de você se lembrar dele, copeiro. Deus faz com que o copeiro se lembre de José. E aí José fala assim, olha, tem um homem aqui na prisão. Tô lembrando dele aqui agora. Nossa, Faraó. Tô lembrando aqui de um homem que revelou o meu sonho. Tudo que ele falou se cumpriu. O homem é cheio do Espírito Santo. E aí sabe o que aconteceu, gente? Faraó chama ele. Conta o sonho. Vou resumir. Conta o sonho. José vai lá e responde o que vai acontecer. E Faraó, naquele dia, levanta ele para ser o maior do Egito. Só abaixo do próprio rei. Só abaixo do próprio Faraó. Sabe o que acontece, gente? Tem uma frase que a Viviane Martinello fala que eu acho muito linda e que é verdade. Leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Isso é muito lindo. Às vezes a gente fica lá lutando, plantando. Até que um dia, gente, do nada. Você já viu aquele meme da menina que tá pulando na cama? Ela tá pulando na cama e a cama cai, a cama quebra e ela grita, mãe, a cama quebrou do nada. Não foi do nada, né? Leva tempo para Deus fazer de repente. Você tá plantando, você tá em obediência, tá sendo leal, tá fazendo, tá vivendo, tá plantando. Chega o dia da colheita e a colheita é abundante, gente. Nosso Deus é Deus que cumpre suas promessas. Se nós permanecermos fiéis, Ele cumprirá cada uma das suas promessas. Quanto maior a promessa, maior o tempo, maior o processo, maior o aprendizado. Mas se a gente permanecer, como que você fica injustiçado? Gente, eu tinha 17, então foram 13 anos. 13 anos de escravidão, injustiça, calúnia, tristeza, humilhação. 13 anos. E aí, um dia, no dia do Senhor, de roupa de prisioneiro, você é vestido de roupa de linho fino. De preso em um lugar que não é sua terra, de preso em uma prisão, você passa a andar na carruagem do rei. O anel de selar do rei vai pro dedo dele. Gente, eu não sei quantas horas que foi isso, mas foi no mesmo dia. Depois de 13 anos. Leva tempo para Deus fazer de repente. Sabe o que é o nosso problema? Às vezes a gente está quase lá. A gente está ali minerando. Quando está quase chegando no ouro, a gente fala, não aguento mais. Para mim já deu, para mim não dá mais, eu não aguento. E a gente desiste.
A nossa geração do século XXI, é uma geração que desiste muito rápido, porque a gente está acostumado com as coisas rápidas. É instantâneo. Se Deus não fizer no meu tempo, eu também não consigo permanecer. A gente começa um monte de coisa, mas a gente termina poucas coisas. Início do ano, as academias estão lotadas. Os projetos de leitura bíblica, nós já passamos por isso 6 vezes. Estamos na 7ª edição. Em janeiro está todo mundo falando, está todo mundo conversando. E aí, infelizmente, não vai acontecer esse ano. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai levantar um povo que tem disciplina, um povo que permanece. Porque não é o começo das coisas que importa, é o fim delas. Começar, muitos começam, muitos se convertem, muitos levantam a mão e aceitam Jesus. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Dizer que é crente não vai levar ninguém para o céu, mas aquele que permanece obediente, nenhuma religião pode nos salvar, mas aquele que permanece obediente ao Senhor, que ama os seus mandamentos, que busca vivê-los. Eu amo a parte que fala que o Espírito Santo vai ser colocado dentro de nós, que a gente não vai precisar de ninguém para nos ensinar, Ele mesmo nos ensinará todas as coisas. Muitas das vezes a gente terceiriza a nossa fé, a gente espera que outra pessoa, a gente idolatra alguém, um pastor, um padre, um sacerdote, um líder, um profeta. Todas as pessoas são usadas por Deus para nos trazer algum discernimento, porque todos nós temos uma revelação da parte de Deus. Mas nós precisamos de um relacionamento íntimo, diário. E para ter um relacionamento íntimo e diário com Deus, nós precisamos de disciplina. Porque vai ter dia, gente, vai ser corrido. Vai ter dia, vai ser difícil. Mas nós precisamos de disciplina. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A gente é tão rápido para honrar as pessoas. Eu conto isso, quantas vezes aconteceu isso muito ano passado. Deus me mostrou isso. Às vezes ia alguém na minha casa e eu deixava tudo, porque eu tinha que amar minha casa, porque a pessoa vai na minha casa e eu preciso honrar essa pessoa. E Deus quer entrar dentro de mim e às vezes eu não estou aqui arrumando a casa, eu não estou honrando a casa, ao Senhor, dono da casa. Nós precisamos honrar o Senhor mais que as pessoas, mais que a nós mesmos. Se a gente tiver que renunciar a coisas até lícitas, coisas que não está errado, mas se você precisar renunciar para ter esse tempo com Ele, renuncie. Abra mão de uma série, de uma dorama, em nome de Jesus. A gente fala que não tem tempo, mas vai conversar com a pessoa, já viu todas as séries da Netflix. Aonde que está o nosso coração, gente? Nós precisamos honrar o Senhor, porque a Bíblia diz, eu honrarei aqueles que me honram. José honrou a Deus quando ninguém estava vendo. E agora Deus está honrando ele em frente a todos. Como o nosso próprio Senhor Jesus falou, entra para o teu quarto e fecha a porta. Porque o Deus que te... E vai orar, fala com teu pai. Porque o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Deus viu José lá, só ele e a esposa de Potifar, a maior gata, tentando ele ali. E ele correndo, fugindo da aparência do mal. Ele fugiu, ele correu, ele não falou, eu sou forte. Não, ele correu para honrar a Deus. Ele honrou a Deus no secreto. Agora Deus está honrando ele publicamente. Aleluia. Gente, a gente tem que permanecer. E o faraó fala com ele, a partir de agora, todo o meu povo vai obedecer às suas ordens. E aí Deus mudou a sorte de José. Está caindo água dessa árvore, está molhando a minha Bíblia, não pode acontecer isso. Misericórdia. Deus honrou a história de José. O nome dele também foi mudado para Zafenate Paneia. Eu chamo meu filho assim, meu filho chama José, às vezes eu chamo ele Zafenate, que é outro nome do José. Mas ninguém perguntou isso, então não é relevante. Mas vamos lá. Gente, e aí o que acontece? Os irmãos de José começam a passar fome, porque está acabando a comida. E José e Jacó vai falar com eles, gente, vão na terra do Egito, que eu soube que lá tem mantimento, e vão arrumar mantimento para a nossa família. E aí eles vão, versículo 6, quando chegaram, curvaram-se diante do rosto de José. Lembra do sonho? eram 12 feixes de trigo, 11 se curvavam. 13 anos depois, Deus está cumprindo o que ele revelou lá atrás. 13 anos depois. Porque José não esmoreceu, porque José não desistiu, porque José não deixou de obedecer os mandamentos de Deus, porque José não deixou de honrar a Deus. 13 anos depois, quando ele era um menino, 17 anos. Você acredita que eu sonhei que tinha 12 feixes de trigo, e aí um feixe ficava em pé e os outros 11 ajoelhavam-se diante dele? E isso aconteceu, gente. 13 anos depois. Quanto tempo você tem esperado pela sua promessa? Já deu 13? Lembra que Abraão foi 25?
Quando acontecer, vai ser perfeito. Sabe, eu fico pensando Moisés, quando Moisés tentou resolver com a sua própria mão ali, matando o egípcio. Não era tempo, Moisés atrasou a promessa. Deixa acontecer no tempo de Deus, vai só obedecendo. Vai obedecendo, um passo de cada vez. Todos os dias é um passo de obediência. É um pequeno passo. Às vezes a gente acha que Deus está esperando muito de nós. É um pequeno passo de obediência. Todos os dias. E um dia, no dia de Deus, no tempo de Deus, Ele cumprirá cada uma das suas promessas. Os irmãos de José vão até ele, se ajoelham diante dele. E eu queria frisar outra coisa que eu achei aqui, versículo 21. Quando José está ali conversando com seus irmãos, né? E aí ele fala assim, vocês são espiões. Se lembra do sonho até, né? E ele tem uma estratégia. Vocês são espiões, ele disse para os seus irmãos. E os irmãos contaram a história. Não, nós somos 12, mas um já não está mais no nosso meio. E nós temos um mais novo que não veio. E ele fala, então, eu só vou acreditar que vocês estão falando a verdade se vocês comprovarem essa história, se trouxerem o mais novo. Só que o que ele queria? Ele queria ver o irmão dele, gente. Lembra que ele era irmão de mãe também, de Raquel, Benjamim, o mais novinho. Ele queria ver o irmão dele. Ele queria saber se o pai dele estava vivo. Então, para confirmar essa história, né? Ele fala, vocês têm que trazer seu irmão aqui. Tem que deixar um aqui, porque vai que eles vão embora e não voltam nunca mais, né? E aí, gente, quando eles começam a conversar entre si, eles falam, é evidente que estamos castigados por aquilo que fizemos a José há tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou pela sua vida. Ele implorou, gente. Imagina José jogado naquela cisterna falando, vocês são meus irmãos. Vocês vão me deixar morrer aqui. Ele implorou. Gente, José foi muito humilhado. A gente tem que aprender a se humilhar diante do Senhor. A gente quer só a honra. A gente quer a glória. A gente quer a hora que Deus vai provar que eu sou uma mulher de Deus. Prova agora, Senhor, que eu sou uma mulher de Deus. Prova que eu sou homem de Deus. Nosso Senhor Jesus foi humilhado, homem de dores. Ele sofreu e padeceu. E às vezes a gente está esperando de Deus a honra, a glória, o louvor. Isso é só para Jesus. A honra, a glória, o louvor, a ação de graça, o domínio, majestade. O reino é de Jesus. A gente tem que parar de querer glória para nós. Viver uma vida de propósito. Porque todas as vezes que a gente honra Jesus, o Senhor também nos honra. Humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor. Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Não é ao nosso tempo, ao tempo dele nos exaltará. Mas a gente precisa se humilhar. José não se humilhou, José foi humilhado, né? Mas ele passou pela humilhação sem desistir, sem abrir mão da fé. E ele está aqui, a Bíblia diz, ele implorou pela sua vida, mas os irmãos o ignoraram. E aí José, vendo eles conversar, José começa a chorar, gente. E ele começa a chorar. E ele precisa sair daquela parte, ele precisa sair de perto deles, e ele precisa se recompor. Já pensou quanto tempo que foi guardado aquilo? Já pensou quantas vezes José chorou por causa daquilo que aconteceu com ele? De toda injustiça. Mas sabe o que é interessante? José não quer se vingar. José tem propósito. José tem um propósito. Depois nós vamos chegar na parte do propósito, né? Mas aí, resumindo, esse é o último capítulo, né? 40, 41 e 42. É isso mesmo. Resumindo a história, gente, chega o tempo da promessa. Leva tempo para Deus fazer de repente. Permaneça. Talvez você não vai ver nada. Sabe quando a gente planta uma semente? Ela começa ali a produzir raízes e broto e tal. E a raiz começa... Mas está tudo embaixo da terra. Ninguém está vendo nada. Permaneça. Vai chegar uma hora que vai crescer. Vai se tornar uma árvore grande, frondosa. E as pessoas vão ficar embaixo dessa árvore. Vão receber sombra. Vão comer dos seus frutos. Mas quando não tem ninguém vendo, só está embaixo da terra, permaneça. Leva tempo para Deus fazer de repente. José sofreu durante 13 anos, até que em um dia ele se tornou o homem mais importante de todo o Egito, que era o principal reino do mundo antigo. Depois de Faraó, abaixo de Faraó. Assim também será conosco, né? O Senhor é o mais importante. Deus sempre vai ter um acima de nós, que é o nosso Pai. Mas se nós formos fiéis no pouco, Ele nos entregará muito. Se nós morrermos com Cristo, nós reinaremos com Ele também. Então permaneça que Deus te honrará. Amém? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que nós saibamos esperar o tempo de Deus e aguardar o tempo do cumprimento da promessa. Amém? Beijo e se assim Jesus permitir, até amanhã.